E aí, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso Momento Assíncrono. Meu nome é Caio, sou médico preceptor aqui do programa junto com vocês e estou aqui pelo GT de Raciocínio Clínico para mais uma aula ilustrando um tema muito relevante, muito prevalente na atenção primária, que é anemias. Obviamente, como a gente já vem tratando dentro do GT, anemias não vai ser o tema que a gente vai se aprofundar do ponto de vista clínico, mas um tema que vai ilustrar tudo aquilo que a gente vem trabalhando com vocês ao longo do tempo, que são os STEPS trazidos no livro Symptoms to Diagnosis, né, que não deixa de ser um método clínico, um método de raciocínio clínico para a gente organizar o nosso pensamento a fim de trabalhar aquilo que a gente precisa construir dentro do encontro clínico com o nosso paciente, né? De que maneira que eu, me entendendo como médico de família, né? Lá como Ian McQueen trouxe, sendo um dos princípios da medicina de família, eu ser um clínico qualificado, de que maneira que a gente aprimora isso cada vez mais. Então esse é um dos objetivos, na verdade o objetivo principal do GT, em trazer para vocês um método, uma organização, para que a gente possa se autoanalisar, a gente chama de metacognição, para conseguir construir e cada vez mais organizar o nosso raciocínio clínico. Vamos lá? Então, relembrando, pessoal, é claro que são coisas que a gente já vem trabalhando com vocês há muito tempo, muitos de vocês já vão estar cientes, né? Já vão estar cansados de saber isso tudo que a gente já vem falando. São 9 steps. O primeiro step dele, que o Symptoms to Diagnosis traz, é a identificação do problema. Então, o que será que está acontecendo? Qual é a queixa principal que o meu paciente tem, né? O segundo e o terceiro steps, eles têm relação direta com toda a teoria que eu guardo ao longo do tempo dos nossos estudos. Então eu guardo na minha cabeça a forma de organizar aquela questão clínica que foi trazida, né? Eu vou lá, estudo no livro, esse estudo que a gente faz no livro, ele vai me angariar um conhecimento, esse conhecimento vai ser organizado dentro da cabeça de cada um de nós de uma maneira diferente, e a gente vai estruturar alguns scripts mentais. Então esses scripts mentais começam a vir à tona quando o paciente traz uma queixa principal. É o que a gente chama do raciocínio do médico. Ali está a construção, né, a plenitude até aquele momento do que a gente tem de raciocínio dentro do que já foi estudado, né? Aí eu sento com o paciente para conversar. E aí começa então o ponto 4 e o ponto 5, que é a limitação dos pontos fundamentais da história, né? E a exploração mais profundamente daquelas questões que a gente sabe que são mais relevantes. O que você quer dizer com mais relevante, Caio? Tudo aquilo que a evidência, né, a medicina baseada em evidência traz como ferramenta para nos angariar informações de qualidade para construir um raciocínio mais estruturado, né? Então, é o momento da coleta de dados. Logo em seguida, então, a gente coleta o dado, conversa com o paciente, vai na maca, né, aquela coisa toda do encontro clínico, a gente organiza aquilo tudo na nossa cabeça, né, vê se falta algum tipo de informação, e aí começa a fase de reorganizar os scripts mentais que eu tinha lá no 2 e 3, né? Então a gente constrói lá, levanta um monte de hipótese diagnóstica, conversa com o paciente, essa conversa com o paciente devolve para a gente informações qualificadas para a gente elencar diagnósticos diferenciais com especificidade. Esse é o step 6, ou seja, eu vou reorganizar de acordo com o que eu ouvi. Então na hora que eu sento e converso com o meu paciente, aquelas minhas hipóteses diagnósticas todas vão se reorganizar para as mais prováveis, para as menos prováveis, né? E aí, nesse momento, quando eu organizo, né, entendendo o que é mais provável e o que é menos provável, a gente vai explicar o problema para o paciente. Logo em seguida, a gente entra na fase final da consulta, né, do nosso encontro clínico. Step 7, a gente vai testar as nossas hipóteses. Step 8, reelencar diagnósticos diferenciais, caso necessário seja, quando o paciente retorna ou não. E o Step 9, a gente vai testar novas hipóteses. Essa é a nossa organização da nossa proposta de manejo entregue para o paciente. É sempre bom lembrar que a gente está falando de um raciocínio clínico, puramente clínico, mas que todo raciocínio clínico ele perpassa o método clínico centrado na pessoa.
São duas coisas diferentes, mas não são duas coisas separadas. Precisam ser interligadas. Aqui, no nosso GT, não foca naquilo que o GT de Comunicação Clínica está trabalhando com vocês. Então prestem bastante atenção nisso, que uma coisa não é independente da outra. A gente precisa trabalhar essas metodologias de maneira conjunta, né? Então, quando eu falo sobre, por exemplo, aquilo que Mori Suart traz no livro dela, ou sobre aquilo que a gente estuda, sobre as teorias que o Carrió traz na entrevista clínica no livro dele, sobre as questões que o Silverman traz, todos aqueles livros que vocês estão vendo com o pessoal de comunicação clínica, que centram na experiência de adoecimento da pessoa, a gente não vai lidar aqui. Porque esse método é curado, é organizado para lidar especificamente com as questões clínicas. Mas óbvio que nós, como médicos de família, olhando de maneira integral para a situação, a gente vai precisar utilizar outros métodos para trazer essas questões à tona, né? Não é só saúde e doença. A gente precisa entender, como a Moira traz lá no componente 1 dela, né? Saúde, doença e experiência de adoecimento. Questões que são dinâmicas para construir aquilo que o paciente vem buscando por ajuda, que é o que a gente chama de necessidade em saúde. Ok? Então, mais uma vez, hoje a gente vai organizar isso, né? Com esse tema por trás que é a anemia, né? Vocês estão vendo aí na tela passando, a reorganização, né? Uma outra forma gráfica de trabalhar tudo aquilo que eu já comentei com vocês. Então, ali do Step 1 ao Step 9, a gente vai olhar o sintoma, organizar os diagnósticos, os diagnósticos diferenciais, mas de uma maneira mais solta, mais aberta. Eles vão ser organizados em subgrupos no Step 3, a gente vai coletar os dados e reorganizar eles no Step 4, explorar no Step 5, elencar no Step 6, testar, reelencar e retestar até o Step 9. Ok? Então, dito isso, aí a gente entra nos nossos 3 casos. A proposta hoje da aula é a gente avaliar 3 casos clínicos diferentes. Para a gente perpassar, obviamente, 3 diagnósticos diferentes dentro de uma síndrome anêmica, que a maior parte das vezes é a forma que o paciente se apresenta para a gente, né? Ele vem dizendo, doutor, estou aqui com um exame, mostrando que alguém falou que é anemia, e aí? Fazemos o quê? Ou vocês mesmos dentro do consultório com uma outra questão percebem que o paciente está anêmico, e aí? Faz o quê? Né? Então, o objetivo primário da aula é praticar o passo a passo que eu acabei de falar com vocês, praticar o raciocínio clínico de anemias na atenção primária e explorar as causas mais comuns e diagnósticos diferenciais das anemias. Entre os objetivos secundários, explorar os passos 4 e 5 do raciocínio clínico. Vamos ao caso clínico 1, então. Dona Armênia, 50 anos, vem da UPA para você para mostrar um exame que veio com anemia. Acho que sou só eu que tenho um caso como esse na clínica, né? Provavelmente não. Vocês todos devem ter passado por diversas situações em que o paciente vai em algum local e traz um exame e ele precisa ter aquele exame avaliado. Ou a gente mesmo pede, o paciente vem em demanda espontânea dizendo, doutor, quero mostrar exame. Tá aí uma situação, né? Então, Dona Armênia, de 50 anos, foi na UPA por uma outra questão, a gente já vai ver. Nesse momento isso não importa, porque estamos lidando com uma atividade que vai analisar a síndrome em si, síndrome anêmica. Qual é a queixa principal, portanto? Então, o Step 1 é a gente analisar, para organizar o nosso raciocínio clínico, para saber o que a gente vai discutir, qual é a queixa principal? Síndrome anêmica. Então, é o que a gente está estudando hoje. É bom relembrar, e aí a gente traz a tabela do Duncan aí, da última edição dele, que mostra os níveis de hemoglobina para diagnóstico de anemia ao nível do mar, né? Porque isso muda, obviamente, de acordo com a altitude que a pessoa se encontra, né? Por conta da quantidade de oxigênio. Então, é importante a gente saber também olhar para qual paciente, para qual idade do paciente, para quem a gente está analisando aquilo que a gente vai ver nos exames que nós vamos analisar, né? Então, se eu começar de baixo para cima, por exemplo, né, homens com idade maior de 15 anos, eu vou ver ali que um paciente acima de 13 de hemoglobina a gente considera como sem anemia, uma anemia leve de 11 a 13, uma moderada de 8 até 10,9 e uma grave menor que 8, né? Se mulher grávida, olhem bem, né? Percebam que acima de 11 a gente considera sem anemia, é diferente de uma mulher não grávida, que a gente consideraria acima de 12.
Por quê? Porque uma leve anemia para a grávida pode ser normal do processo, né? Então, uma situação de vida da mulher pode alterar aí o que a gente considera como um critério de normalidade. Então, para uma mulher não grávida, 12 até 11, uma anemia leve, até 8, uma anemia moderada e abaixo de 8. Na verdade, entre 8 e 11, moderada, né? Entre 11 e 12, leve e menor que 8, grave, né? E aí, para as crianças, também varia bastante de acordo com a idade da criança. Então, quando a gente olha para a anemia, olha para o exame, a primeira coisa que a gente precisa saber é uma síndrome anêmica? É uma anemia? Porque dependendo do paciente que vier mostrar o exame para você, pode ser que nem seja. Então, passado esse ponto, a gente identificou o problema, aí a gente vai para o Step 2. Qual é a função do Step 2? É a gente fazer uma chuva de ideias de possíveis diagnósticos diferenciais, né? Como eu comentei com vocês. Então vai começar a surgir na cabeça de vocês tudo aquilo que vocês estudaram durante a faculdade, durante os cursos preparatórios para a residência, ou durante mesmo a residência, em alguma outra aula que vocês tiveram. Muitas vezes a gente olha alguns resumos nossos, né? Ou olha uma base de dados para conseguir relembrar aí quais são os diagnósticos principais. Ok, chuva de ideias. Então começa a vir aquela quantidade enorme de diagnósticos diferenciais. Logo em seguida, o Step 3, no mesmo momento que esses diagnósticos vêm, na maior parte das vezes isso já acontece quase que uma coisa dependente da outra, uma coisa intercalada da outra. Mas aqui a gente separa por quê? Para se tornar a questão didática, para a gente entender qual é a nossa necessidade educacional. Metacognição, lembra do que eu falei lá no início, isso precisa estar bem pautado numa aula como essa, mas por todo o GT, isso precisa estar bem sedimentado com vocês, porque parece que cara, é muito óbvio tudo que vocês discutem, tudo aquilo que a gente vê dentro do GT de raciocínio clínico, mas ao mesmo tempo tem um propósito para ser assim, passo a passo. O passo a passo nos leva a destrinchar o problema que a gente está vendo aqui, que é a nossa, não é só anemia, né? Anemia, de novo, a gente está só ilustrando. É a minha necessidade educacional. Onde está a minha dificuldade para lidar com o paciente com síndrome anêmica? Então, a gente destrincha, o método serve para me ajudar com o paciente, claro, mas também me ajudar com as minhas necessidades educacionais. Então, o Step 2 e 3, eles parecem muito próximos, mas a gente precisa desdobrá-los, desmembrá-los para conseguir entender onde está a minha dificuldade. Então, o Step 3, a gente organiza eles em subgrupos. O que é organizar em subgrupos? É categorizar. Então, aquele monte de diagnóstico diferencial que vem na nossa cabeça precisa estar com algumas categorias minimamente organizadas, né? Como é que isso se organiza na sua cabeça? Pode ser diferente da minha, concorda? A ideia é essa. Então, por exemplo, a gente traz aqui uma fonte, o Duncan. Vamos continuar no Duncan. Ele categoriza o Step 3 por etiologia, por exemplo. A gente olha lá em cima na tabela, todas aqueles diagnósticos são por diminuição da produção de hemácias, né? Deficiência de nutrientes, aplasias, infiltração de medula óssea, leucemias, linfomas, metástase, enfim. Ou seja, ou a produção de hemácia é diminuída, ou a hemácia está morrendo muito cedo, diminuição da sobrevida das hemácias, ou eu estou perdendo muito sangue. Correto? Então essas são as 3 grandes etiologias diferentes que podem estar causando uma anemia. E aí ele separa os diagnósticos diferenciais já desta maneira, né? A outra forma de separar é segundo tanto o volume corpuscular médio quanto a estrutura da hemácia, o RDW, né? O Red Cell Distribution Width. Então, o índice que a gente usa para saber de que maneira que a hemácia está estruturada, como é que está a estrutura molecular da hemácia. Então, aí ele coloca lá, por exemplo, um VCM menor que 80, com RDW normal, a gente vai ter uma talassemia menor, uma anemia de doença crônica. Um VCM menor que 80 ainda, do outro lado da tabela, um RDW aumentado, a gente vai ver uma anemia ferropriva, por exemplo, uma talassemia maior, né? Um VCM normal, né? Então uma anemia normocrômica, exatamente. Anemia de insuficiência renal, anemia de doenças crônicas, esferocitose, anemia aplásica, se os RDWs forem normais. Se elas forem um RDW aumentado, por exemplo, a gente vai ver uma anemia ferropriva, principalmente na sua fase mais crônica, né?
ela vai estar com VCM normal, drepanocitose, anemia sideroblástica, anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica não, desculpa. Megaloblástica ela vai ser com VCM aumentado. E aí acima disso, então acima de 100, a gente entende como uma anemia megaloblástica. A gente vai ter as hipóteses relacionadas a um RDW normal, anemia das hepatopatias, anemia plásica, anemia do hipotireoidismo, por exemplo. E aquelas que têm um VCM maior que 100 com RDW aumentado. As anemias megaloblásticas, portanto, a mielodisplasia, a anemia hemolítica autoimune, enfim, todos esses diagnósticos diferenciais. Então, vocês percebem que a gente falar de síndrome anêmica, desde já a gente está começando a perceber que é uma análise, diferente do que a gente já viu nas outras aulas, é uma análise que vai depender muito do exame complementar. De novo, né, não é algo comum para o médico de família a gente ficar tão dependente do exame complementar, mas nesse caso, exames complementares simples, a gente já vai ver quais são suficientes para a gente conseguir destrinchar aí um pouquinho melhor o quadro clínico do paciente, né? Atenção! Percebam a razão de verossimilhança que o Duncan traz para diferentes resultados de exames laboratoriais no diagnóstico da anemia ferropriva. A gente viu lá, vou voltar um slide aqui, que um VCM menor que 90 já dá alguma ideia para a gente de quais são os tipos de anemia ali que a gente está falando, né? Hipocrômica. Porém, quando eu tenho razão de verossimilhança, por exemplo, entre 75 e 79, né, ou seja, bem limítrofe, a razão de verossimilhança para essa faixa é 1. O que isso significa? Que quanto mais próximo do 1, menor a qualidade da informação que aquilo traz. Na verdade, aquilo não me acrescenta tanta informação. Então, existe toda uma discussão aí se realmente um VCM menor que 80 ele é relevante. A gente precisa entender que quanto, portanto, menor o VCM, maior a razão de verossimilhança para a gente fazer o diagnóstico de anemia ferropriva, por exemplo, né? Vamos continuar. Então, passamos ao step 4. Quais são as informações que eu preciso delimitar na anamnese e no exame físico para melhorar o segmento do meu raciocínio clínico num quadro de síndrome anêmica? Ou seja, mudando a pergunta, o que é importante saber na anamnese para guiar o raciocínio clínico? Aí a gente tem idade, gênero, sangramento ativo, sintomas sistêmicos, tratamentos anteriores. Será que o paciente já tratou alguma coisa específica que poderia explicar aquela anemia, né? Medicamentos em uso, será que tem algum medicamento que pode causar anemia? Se houve recorrência desse tipo de quadro antes, né, a gente já vai começar a pensar em alguma coisa que é mais hereditária, algo que é adquirido, também uma outra forma de categorizar que algumas literaturas trazem, né? A história familiar. Se há algum tipo de questão trabalhista, ocupacional, o paciente está exposto a alguma questão que pode gerar alguma alteração sanguínea. E quais são as suas comorbidades? Será que comorbidades são importantes? Será que outras doenças podem estar associadas com o quadro da síndrome anêmica, né? Com o quadro anêmico do paciente? Vamos então voltar para a dona Armênia. Depois disso, até aqui, vejamos, vamos lembrar, até aqui nós estamos olhando para o prontuário antes de chamar o paciente e sabendo que o ACS veio falar com vocês que a dona Armênia de 50 anos veio trazer um exame que mostrava anemia. É só essa a informação. E nós caminhamos até aqui somente com essa informação clínica. Eu vou até a porta, chamo Dona Armênia para vir, para vir conversar comigo, mostro a cadeira para ela, ela senta e a gente começa a conversar. Olá, Dona Armênia, o que eu posso te ajudar hoje? E aí vocês vão começar a conversar e vocês vão perceber esse quadro clínico que a gente colocou aí. Vamos ler junto? Armênia, mulher cis, preta, 50 anos, com história de obesidade, refluxo, depressão, osteoartrite, asma e diabética, tipo 2. Retorna em consulta com resultado de exames solicitados anteriormente, que demonstra uma anemia. Segue com queixa de prostração e fadiga nos últimos 2 meses, que já sabe estar relacionada à anemia. Nega dor no peito, dispneia, febre, tosse, perda de peso e edema. Refere hiporexia, pirose e um refluxo esporádico.
Não tem vômitos, não tem melena ou qualquer tipo de sangramento retal. Ainda tem uma menstruação regular, com fluxo intenso em alguns ciclos, porém realizou laqueadura há 15 anos atrás. Traz medicações em osso, entre elas o omeprazol, a sertralina, salbutamol, corticóide inalatório e a metformina. Refere usar anti-inflamatório não esteroidal com frequência por conta das suas crises de dor da osteoartrite. Entre os pontos fundamentais a gente vê a questão, como eu comentei com vocês, a questão do gênero, a questão da raça, a questão da idade, as comorbidades, o fato dela ser obesa, por exemplo, me levanta algumas hipóteses, por exemplo, e o refluxo, a depressão, a osteoartrite, a asma e a diabetes tipo 2. Ou seja, nesse momento aqui, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser que ela esteja sangrando ativamente por uma úlcera que causou fruto de um refluxo de muito tempo. Será que é uma anemia normo-normo de doença crônica da osteoartrite, né? Será que é alguma relação com o anti-inflamatório que ela está usando com frequência para isso? Será que tem alguma coisa a ver com a asma ou com a diabetes, né? Por serem doenças crônicas? Vamos caminhar. Quais são as outras informações importantes aqui? O fato dela ter prostração e fadiga, ou seja, não é uma anemia assintomática, mas é uma anemia sintomática, né? Outra coisa que é importante, alguns sintomas que são extremamente relevantes, né? O fato dela estar, né, com hiporexia, ou seja, diminuição da vontade de comer, do apetite, pirose e um refluxo esporádico. Aí a gente já pensa em alguma questão gastrointestinal, será? Menstruação dela está regular ainda aos 50 anos, a gente já esperava ter entrado no climatério. E realizou laqueadura 15 anos atrás. Ou seja, a hipótese dela estar sangrando né, para dentro do abdômen de longa data por conta de uma gestação ectópica, por exemplo, já reduz para quase zero, né? Pela idade, pela menstruação, pela laqueadura. Traz medicações em uso. O omeprazol, a sertralina, o salbutamol, o corticóide, metformina, um monte de remédio que tem interação uns com os outros, concordam? Também outro ponto fundamental para ser analisado pelo médico de família. E aí a gente vai olhar os exames. O que a gente vê no hemograma? 3,5 milhões de hemácias, 10 de hemoglobina, e nós vimos lá atrás que isso, né, é um indicador, né? Um VCM de 76, um RDW de 14, leucócitos 7.100, ok, plaquetas normais. E quando eu comparo com o exame de 6 meses atrás, aí eu vou ver a hemoglobina que era de 12 e virou 10 em 6 meses. O hematócrito que era de 36 virou 30 em 6 meses. E um VCM de 82, que agora está com 76. Beleza. Levanto e peço para ela ir à maca para a gente examinar. O que é importante eu ver, doutores? É importante a gente saber os sinais vitais dela, por exemplo? É importante. Claro que é importante. O paciente está hemodinamicamente estável? Não sei, preciso examinar. Ectoscopia, será que é importante? A gente já vai ver já todas as questões mais aprofundadas, algumas questões mais aprofundadas com relação à palidez cutânea e mucosa. Mas é importante eu ver o estado geral da paciente? É importante eu ver se ela tem icterícia ou não? É importante eu ver se na ectoscopia ela tem sinais de alguma doença específica ou não? Semiologia abdominal, como acabei de falar, existem algumas hipóteses diagnósticas intraabdominais que podem gerar anemia? Muitas. E a semiologia cardiovascular? Mesma coisa. Aí não como causa. Pode até ter que uma coisa ou outra, né, a gente vê algumas pessoas, por exemplo, né, uma hipótese bem pouco provável, pessoa que usa prótese metálica no coração por conta de uma doença orovalvar reumática de longa data, pode fazer uma anemia? Pode fazer uma anemia por conta de hemólise mecânica, né? Mas vamos deixar isso de lado. Seria mais outra hipótese. É importante, estou trazendo isso para vocês verem a importância da semiologia cardiovascular. Então, o que eu tenho, o que eu trago para vocês da dona Armênia? Então, vocês examinaram a paciente, colocou ela de volta na cadeira e a gente percebe uma paciente com humor deprimido, em bom estado geral, corada, hidratada, anictérica, acianótica, eupneica em ar ambiente. O aparelho cardiovascular dela mostra um ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros. O aparelho respiratório com murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. O abdômen sem alterações, membros inferiores sem alterações. Ou seja, o que a gente tem aí no exame? Um exame
Bem mais ou menos, né? Um exame que não traz tantas informações assim, mas exclui algumas coisas. O período cardiovascular dela normal, respiratório normal significa que não tem nenhuma alteração respiratória e abdominal, joia. Um pouco deprimida, mas está nictérica, está eupneica e está corada. Será que isso é importante? Vamos continuar. Por que eu pergunto para vocês se isso é importante? Porque se a gente olhar esse slide sobre as probabilidades pré-teste de diferentes causas de anemia, eu vou começar desde já a reorganizar as minhas probabilidades, as minhas hipóteses diagnósticas que eu levantei lá atrás e que a gente vai retrabalhando elas ao longo da história do exame físico. Vocês já percebem que a gente já discutiu um monte de coisa aqui, né? Então, poxa, Caio, muito legal, mas eu nunca sei qual a probabilidade pré-teste de uma determinada doença. Onde que eu acho isso? A literatura, principalmente nos livros textos, mas também em alguns artigos que vão trazer, alguns guidelines que vão trazer essas estatísticas epidemiológicas no início daquelas informações, daquele texto, podem ser fontes muito importantes para a gente começar a pensar aí em probabilidades pré-teste. Pré-teste, nesse caso, pré-conversa. O nosso teste que a gente está tratando aqui, neste momento do Step 5, é a conversa, a análise da história, é o exame físico, né? Então, mulheres na pré-menopausa, 80 a 90% dos casos são anemia ferropriva. Vou fazer até uma pausa e vou ler de novo. 80 a 90% dos casos são de anemia ferropriva em mulheres na pré-menopausa que têm anemia. Isso é uma informação relevante? Quase todas as mulheres que vão chegar para você na pré-menopausa estarão anêmicas por conta de uma anemia ferropriva. Isso é uma informação extremamente relevante. Porque qualquer tipo de exame que a gente vai fazer a posteriori, eu preciso levar isso em consideração. Por quê, Caio? Porque a probabilidade pós-teste, mesmo que seja um exame com uma razão de verossimilhança muito alta, ou nesse caso muito baixa para me excluir a condição mórbida, pode ser que mude muito pouco. Porque a nossa probabilidade pré-teste está muito alta, né? A probabilidade de ser uma doença como essa, como nesse caso que a gente está falando de anemia ferropriva, é muito grande, né? Mulheres na pós-menopausa e homens. Há predomínio de anemia de doença crônica seguida por anemia ferropriva. Então aí já muda um pouquinho. Passou para pós-menopausa, homens ali nessa mesma faixa de idade, o Duncan não coloca ali, não relaciona a idade direta dos homens nesse momento, né? Mas o principal seria, o mais prevalente seria a anemia de doença crônica, seguida de anemia ferropriva. E em terceiro lugar, os pacientes com idade de 70 anos como cenário, a gente tem que 47% dos casos são de doença crônica, ou seja, quase metade. Vocês percebem que, à medida que a idade vai passando, as minhas hipóteses diagnósticas, né, por conta das probabilidades pré-teste, vão mudando. Então, a anemia de doença crônica ela vai ganhando um espaço muito grande, né, à medida que a idade vai avançando. Então, nesse caso, quase metade dos pacientes com idade maior de 70 anos serão anemias de doenças crônicas. 19% devido à insuficiência renal, 18% anemia ferropriva. Olha como é que cai. Então, a gente saiu lá de 90% de anemia ferropriva para 18%. Somente olhando a idade, gente. Então, esse conhecimento é um conhecimento importante? Esse script mental é um script mental bom para a gente guardar na cabeça? É muito. Porque na hora que chega uma senhora, ou na hora que a gente vai no consultório aconselhar um colega, discutir um caso, e olha uma senhora, ou olha uma pessoa muito jovem, as hipóteses diagnósticas vão mudar completamente só de olhar, por conta da idade. Não só por conta da idade, mas por conta do meu conhecimento de entender que a idade influencia na probabilidade pré-teste. Compreenderam? Vamos seguir. Aí a gente chega então no sexto step. Então eu já entendi, que é um pouquinho disso que eu estou falando para vocês, né? Já entendi quais são as probabilidades pré-teste, agora a gente precisa elencar as nossas hipóteses diagnósticas. A gente veio nesse processo, né? Peguei lá a minha quantidade de hipóteses diagnósticas, elas foram se mudando ao longo do tempo e agora eu começo já a conseguir organizar o que é mais provável para a dona Armênia e o que é menos provável. Na opinião de vocês, o que é mais provável? Pensa aí. Põe a cabeça para pensar. Façam esse exercício. O que será que é mais provável? Eu deixei esse slide
sem as respostas, exatamente para a gente fazer esse exercício. Foi? Anemia ferropriva. Perfeito. E em segundo lugar? Vamos ver? Talassemias e hemoglobinopatias. Depois, as causas inflamatórias e doenças crônicas. Depois, sangramento gastrointestinal. E depois, a endocrinopatia. Por que talassemia e hemoglobinopatia? Provavelmente vocês, né, se assustaram aí, né? Veio nesse momento, né? Por conta de algumas informações que a gente já levantou dentro da história dela, né? Vocês percebem que a idade, raça, é muito importante para a gente aumentar e diminuir a probabilidade de algumas doenças também, né? Temos necessidade de alguns testes ou exames? A gente entra no step 7. Vocês solicitariam algum exame complementar? O que vocês acham? Com certeza. Vamos ao fluxograma então, que o síndrome traz para conseguir organizar isso tudo. O paciente tem anemia? Tem. O que eu vou checar a mais, além do hemograma do paciente? O leucograma, WBC é White Blood Count, a contagem de plaquetas e o esfregaço. Smear é o esfregaço, né? O paciente tem uma anemia isolada, uma pancitopenia ou uma anemia com trombocitopenia. E aí a gente vai seguir o fluxograma de acordo com a análise daquele hemograma completo que a gente viu, né? Então, se o paciente tem uma pancitopenia, eu vou lá para cima no fluxograma. Olha lá, disfunção da medula óssea, seja primária ou secundária. Entre as primárias eu vou ter anemia plástica, mielodisplasia, mielofibrose, leucemia, linfoma. Entre as secundárias, anemia plástica, infiltração por malignidade, por exemplo, hiperesplenismo, deficiência de B12, enfim, diversas questões. A ideia não é a gente aprofundar isso aqui, né? A ideia é a gente organizar o fluxo. Então, se é a pancitopenia, eu vou para um lado. Ah, não, é somente anemia com trombocitopenia, ou seja, a plaqueta baixa. O que isso significa? Que o leucograma está normal. Então, a parte de defesa do corpo está ok. Então, ou eu vou pensar em algo microangiopático, né? Ou eu vou pensar em algo autoimune, ou eu vou pensar em hiperesplenismo, ou eu vou pensar em HIV, por exemplo. Olha aí que interessante, a gente pensar em outras doenças associadas. Ah não, Caio, é uma doença isolada. Então, aí eu vou checar o índice de produção de reticulócitos, o IPR, né? Ou RPI em inglês. Se ele tiver menor que 2, então um índice de produção de reticulócitos baixo, significa que eu estou produzindo pouco para aquela alteração, né? Então eu tenho uma anemia que está inclusive me produzindo poucas novas hemácias. O que é o reticulócito? O reticulócito é célula jovem. Então, se eu tenho uma anemia e o corpo percebe que está precisando de mais hemácia, ele espreme a medula óssea, espreme no sentido de estimular, e aí cai muita célula jovem dentro do sangue periférico. Ou se tiver maior que 2, aí eu vou ter uma... Ou seja, o maior que 2 é uma overproduction, né? Então, um aumento na produção, uma tentativa de trabalho ali mais intenso, um metabolismo mais aumentado. Qual é a conclusão? Tá ali, né? Aumento da destruição por hemólise. Quais são as hipóteses prováveis nisso aí? Depende, a gente vai ter que seguir alguns passos. O primeiro passo, checar a antiglobulina direta, a gente fazer o CUMS, por exemplo, né? Para testar uma anemia hemolítica autoimune. 2, observar para esquizócitos no esfregaço para diagnosticar uma anemia hemolítica, se ela é macro ou microangiopática, ou seja, de qual o tamanho do vaso que a gente está falando de hemólise, né? Em que local do corpo que essa hemólise está ocorrendo. E 3, se os dois vierem negativos, considerar outras causas de anemia hemolítica, como hereditárias, né? A anemia falciforme está aqui, a esferocitose está aqui, a deficiência de G6PD sob a influência de alguma medicação ou de algum corante está aqui. Adquirida, entre elas o hiperesplenismo, induzida por drogas, infecção, toxina. Continuando o fluxograma, aí a gente vai para baixa produção. Quando tem baixa produção, então olhei o reticulócito, olha só como é interessante. Os pacientes sempre brincam, né? Eu quero o hemograma completo. Olha quantas informações que realmente um hemograma completo pode dar, custando R$ 3,50, que é o valor que a gente paga hoje no dia a dia para fazer um hemograma completo, né? Pedir o reticulócito, aí já o valor aumenta, né?
e a gente já vai fazer uma outra análise, vai diferenciar ali se o metabolismo de produção de massa está aumentado ou diminuído. E aí, se tiver diminuído, aí eu vou checar o VCM, o volume corpuscular médio dessa hemácia. Se ele tiver baixo, canto esquerdo da tela de vocês, vou checar ferritina, ferro, TBIC. Então, se eu tiver uma ferritina baixa, a saturação de transferrina também baixa, né? Aí eu vou ter uma deficiência de ferro, tratar e determinar a causa. Ok. Se a ferritina vier normal ou alta, um VCM menor que 75, uma hemoglobina maior que 10 e um RBC, o RBC a gente olha na tela aí, Red Blood Count, lembrei, não está na tela, mas Red Blood Count é a contagem de células vermelhas. Ou seja, se tiver todas aquelas informações ali muito normais, vocês percebem que está tudo muito limítrofe, né? Ou seja, no fim das contas é uma anemia que ela tem uma baixa produção de reticulócitos, não está com o metabolismo muito aumentado e o restante está tudo normal, aí eu vou pensar numa desestruturação dessa célula, né? Hereditária, como a talassemia. Volto lá para cima. Ah, não é microcítica, não é hipocrômica, desculpe, ou seja, o VCM não está diminuído, o VCM está normal, é normocrômica. Aí eu vou checar, mesma coisa, checar ferritina, ferro, TBIC, B12 e folato, que são coisas que pode gerar aí uma anemia normocrômica, por exemplo, né? Se for deficiência de folato, deficiência de B12 eu vou tratar, se for ferritina baixa, saturação baixa, eu vou pensar também na anemia ferropriva, né? Num caso menos agudo, subagudo para crônico. E se os testes iniciais não forem diagnósticos, aí eu vou pensar em outras causas diversas. A gente está falando aqui, né, da área cinza da anemia. Então, saímos do VCM baixo e vamos para o VCM alto. Então, VCM maior que 100, checar B12, folato, TSH, uso de álcool e história de medicação. Se houver uma normalidade identificada, a gente vai tratar. Se a B12 for borderline ou dali para baixo, aí eu vou pedir, né, prescrever outros exames para a gente pormenorizar de que tipo de alteração de B12 que a gente está falando. Se não houver alteração, aí eu vou procurar por deficiência de ferro, doenças da lista de doenças normocíticas, por exemplo. O que é um índice portando de produção de reticulócitos? Eu já organizei com vocês aqui, né? Já comentei com vocês aqui. O índice de produção de reticulócitos, ele não vê só a produção daquelas células jovens que estão caindo dentro do sangue periférico, mas ele vai corrigir pelo nível de anemia, porque se eu tiver, então, um volume menor, vai parecer que está normal, quando na verdade não está. Então, o índice de produção de reticulócitos é uma informação ainda mais sensível. Ele corrige a contagem de reticulócitos pelo nível de anemia e pela maturação periférica prolongada dos reticulócitos que ocorrem na anemia, né? Normalmente os primeiros 3 a 3 dias e meio da maturação dos reticulócitos acontecem na medula óssea e as últimas 24 horas no sangue periférico, quando não há anemia. Quando a medula óssea é estimulada, os reticulócitos são liberados prematuramente, o que causa um tempo de maturação mais longo na periferia e, portanto, um maior número de reticulócitos presentes na circulação. Existem diversos calculadores online, né? O ideal é a gente fazer esse cálculo mesmo de acordo com a quantidade de hemoglobina e com a quantidade de reticulócitos que a gente vai ver no exame. O IPR normal é 1, menor que 2 indica hipoprodução, maior que 2 indica hemólise ou resposta adequada à perda de sangue ou à reposição de ferros e vitaminas. Então, ou seja, é bem fácil decorar, né? Então, para baixo significa que está produzindo pouco, realmente pouco, e para cima significa que está realmente produzindo bastante, apesar da anemia. Exames laboratoriais. Para a dona Armênia, a gente pediu então um sangue oculto, que veio negativo, reticulócitos com valor de 1,5 e um PR de 0,7, significa que está bem abaixo de 2, né? O que a gente pensa então ser baixa produção, e uma ferritina de 5 nanogramas por ml, que é uma ferritina baixa.
Então, olha lá, vamos voltar lá no fluxograma. Então, é uma anemia isolada? Sim. É uma anemia que está com índice reticulócito menor que 2? Sim. Então, estamos falando de uma subprodução. Segunda parte do fluxograma, lá em cima à esquerda, VCM está menor que 80? VCM menor que 80. Aí eu vou checar a ferritina baixa, com saturação baixa, o que a gente tem? Um diagnóstico, anemia ferropriva, né? Como é que a gente trata então? De novo, óbvio que a gente está aproveitando aqui, né? Estou aproveitando para trazer informações para vocês, para a gente não perder o timing aqui, o tempo da aula que a gente já está discutindo o tema, né? Então, pelo UpToDate, trouxe aí a tabelinha do Duncan, que vai mostrar para vocês aí as diversas posologias, por exemplo, qual é a quantidade de ferro alimentar por comprimido que a gente precisa observar em cada tipo de composto, qual é a quantidade de ferro alimentar na apresentação líquida, por exemplo. Foco. O UpToDate diz que o ideal é a gente ter 65 mg por dia em dias alternados. Então, as evidências sugerem que a dosagem em dias alternados parece resultar em absorção de ferro equivalente ou melhor até do que a dosagem diária, geralmente com menos efeitos adversos. Então, adianta a gente mandar o paciente tomar todo dia? Nem sempre, né? A gente pode tentar trazer isso que o UpToDate traz como evidência para o nosso dia a dia. Não preciso prescrever todo dia, posso prescrever em dias alternados, não tem problema nenhum. Lá na tabela do Duncan, ele coloca 120 mg por dia, por exemplo, 2 comprimidos de 60 ou 3 de 40. Isso para o sulfato ferroso, né? Fumarato ferroso é o IDE1 sulfato e o gliconato 4 comprimidos por dia, porque tem um menor teor de ferro alimentar por comprimido. Mas o que a gente tem na farmácia da gente, na clínica, é o sulfato ferroso. Percebam que existe aí uma discrepância entre as evidências, né? Isso é normal, né? Apesar de que a gente percebe que a eficácia é bastante elevada. Então, a posologia, que varia um pouquinho entre as evidências que a gente trouxe para vocês, e a gente trouxe com esse propósito, né, de mostrar para vocês que as coisas precisam ser discutidas e a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, isso precisa ser trazido para o paciente e a gente analisar de acordo com ele, com a vida dele, o que seria melhor para o caso dele, né? Para a gente finalizar, o caso da dona Armênia, investigação da anemia ferropriva, ela foi, né? E aí ela voltou. Ela foi com uma predição de endoscopia digestiva alta, o culto das fezes deu negativo, mas eu preciso investigar ainda se há algum tipo de perda de sangue, que evidenciou um refluxo com esofagite e gastrite severas, porém sem úlceras ou sangramento ativo. Ótimo. Lembra lá atrás que a gente pensou em uma alteração gastrointestinal? Pesquisa de H. pylori também negativo. Retorna para a reavaliação após 6 meses da reposição de ferro, melhora do sintoma de fadiga e com um novo hemograma que demonstra uma hemoglobina de 13, já em nível normal. Hematócrito de 39, ótimo, melhor que há 6 meses atrás. E um VCM, de 122. Então ela sai de uma anemia com VCM baixo e demonstra uma anemia com VCM bastante alterado para mais, né, para alto, né? E aí, como é que a gente prossegue no caso? Aqui a gente traz um outro fluxograma, né, o fluxograma do Duncan, que mostra lá. Então, a anemia macrocítica, uma macrocitose isolada, o que eu vou precisar ver? Eu vou precisar detectar a doença de base, como a gente viu lá nos sintomas, né? Existe componente alcoólico? Existe hepatopatia? Existe hipotireoidismo? Como é que está a dieta dessa paciente? Como é que existe algum tipo de uso de fármaco, né? Será que ela está tomando alguma coisa? Me lembro que a dona Armênia fazia um monte de remédio, concordam? Então, será que tem alguma outra deficiência aí? Uma deficiência uma hipovitaminose, deficiência de ácido fólico, qualquer coisa assim? Solicita a dosagem de vitamina B12 e ácido fólico para iniciar a investigação da macrocitose isolada. Em resumo, ela tem, né, história de obesidade, o refluxo, a depressão, a osteoartrite, asma, diabetes tipo 2, não faz uso de álcool ou tabaco, então a gente exclui aquela causa alcoólica, refere dieta com consumo de proteínas animais. Para pessoas não vegetarianas ou não veganas, a gente não vai pensar nas deficiências, nas hipovitaminoses. Continua fazendo uso de omeprazol, sertralina, salbutamol, corticoide inalatório, que não tem absorção sistêmica, e a metformina. Vitamina B12 de 100 e o ácido fólico de 6. E agora, pessoal? Como é que eu vou tratar essa alteração?
Então, a gente está diante, então, no caso da dona Armênia, dos níveis baixos de vitamina B12 e ácido fólico. Então, a gente está diante realmente de uma anemia megaloblástica, né? E aí eu vou precisar investigar por que será que ela está com anemia megaloblástica. Dentre as etiopatogenias das anemias megaloblásticas, a gente não vai começar aqui do caso todo de novo, lá, step 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas esses conhecimentos eles vão sendo trazidos na cabeça da gente, a gente vai aprofundando cada vez mais. Poderia começar de novo o raciocínio clínico, mas em resumo, pulando já lá para os steps, né, 7, 8, 9, que é onde a gente está, a deficiência de B12, entre uma das condições que a gente tem ali que alteram a absorção da vitamina B12, é o uso da metformina, que é o que a dona Armênia faz uso. Então, como tratar medicamentosamente a deficiência de B12? Existem diversas divergências na literatura. No Brasil é mais fácil encontrar cianocobalamina em detrimento da hidroxicobalamina. E a posologia, na primeira semana, a gente fazer 1.000 microgramas por dia intramuscular. Na segunda, 1.000 microgramas 2 vezes por semana. Na terceira e quarta semanas, 1.000 microgramas por semana intramuscular de novo. Caso se encontre apenas cianocobalamina de 5.000, recomenda-se a aplicação de 5.000 por semana. Não tem problema. Ok? Então a gente sai todo dia, depois 2 vezes por semana e depois uma vez por semana. Até o final do primeiro mês. Foi? Então estávamos diante aqui da dona Armênia, de 50 anos, que fez uma anemia ferropriva, a gente tratou e a gente percebeu uma anemia megaloblástica por alteração farmacológica. E agora vamos ao caso 2, nosso segundo de 3 casos. Agora, entendido isso tudo, o manejo da síndrome anêmica a gente já tratou até aqui. Agora é organizar, perceber que todo esse conhecimento ele vai, ao longo do tempo, virando um script mental e ele vai sendo utilizado para mim em próximos raciocínios clínicos. Então, muito provavelmente, o caso do Matheus, que é o caso que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai levar ele com muito mais facilidade. E o terceiro caso, a gente espera, né, o caso da dona Tereza, com ainda mais destreza nesse manejo. Então, Matheus, 18 anos, vem da UPA para mostrar o exame com anemia e muito cansaço. Qual a queixa principal? Estamos diante da mesma síndrome anêmica, né? Uma síndrome de fadiga também pode ser uma opção. Por que a gente não entra mais profundamente na síndrome do cansaço, a síndrome de fadiga crônica? Porque vai me levar para um outro tipo de raciocínio clínico. Não é o nosso objetivo. Vamos focar e utilizar aqui a organização do raciocínio clínico para síndromes anêmicas, que é o objetivo da aula. Relembrar de novo aquilo que a gente já comentou. Então, é uma anemia? Nesse caso, qual é a chuva de 10 diagnósticos diferenciais? Vai mudar alguma coisa? O step 2 e 3 da dona Armênia que a gente viu para o Matheus agora? Não. Por isso que eu estou pulando esses slides todos. Por etiologia, por exemplo, a organização por etiologia, vai mudar? Não. A organização segundo o VCM e o RDW, vai mudar? Não. Porque são conhecimentos base que a gente vai utilizar dentro do nosso script mental. Isso a gente vai absorvendo para ser utilizado. Nesse slide a gente vê um outro exemplo de fluxograma, agora do tratado, né? Como é que ele categoriza ali no step 3 a diferença das anemias, né? Olhei o hemograma completo, esfregação periférica, eu vou ver um VCM menor que 80, de 80 a 100, um VCM maior que 100, e aí eu vou pensar numa anemia microcítica, normocítica, macrocítica. Ok? Ponto 4 vai mudar? Não. O que eu vou delimitar? As mesmas coisas, gente. Então, por isso que eu estou passando rapidinho para vocês verem. Idade, gênero, segmento ativo, sintomas sistêmicos, tratamentos anteriores, medicamentos, recorrência, enfim, comorbidades, ocupacional, história familiar, tudo isso já foi tratado. Vamos ao caso, então. Então, eu já sei o que eu preciso perguntar. Vou perguntar para o Matheus o que eu trago de informações para vocês. Matheus tem 18 anos, negro, homem cis, heterossexual, apresentou-se no serviço de saúde, pois há 2 semanas apresentou fadiga, fraqueza e dor nas pernas. Os sintomas ocorrem de forma intermitente há alguns meses. Hoje encontra-se assintomático. Nega sintomas urinários, gastrointestinais ou respiratórios, porém refere episódios recorrentes de infecções respiratórias desde a infância. Na ocasião, procurou a UPA, onde foi prescrito analgesia e solicitado hemograma, que veio com uma hemoglobina de 9, um hematócrito de 27,4 e um VCM de 90. O VCM ali, a gente já viu desde já, VCM intermediário, uma hemoglobina importante, assim, importante para a idade dele, né?
Após o resultado, Matheus recebeu prescrição de sulfato ferroso e foi orientado a procurar sua clínica da família. Por que prescreveram sulfato ferroso? Aquilo que a gente viu lá atrás, né? A maior parte das pessoas na cidade com anemia possuem anemia ferropriva. Mas nesse caso a gente está lidando com uma anemia, para a idade dele, uma anemia moderada, né? A grave seria menor que 8, com VCM normal. Realmente a gente precisa investigar. O que a gente tem de importante dentro dos steps 4 e 5 da história dele? Fadiga, fraqueza e dor nas pernas, ou seja, é um rapaz que está com sintomas agora, né? Sintomas que são intermitentes, ou seja, que recorrem ao longo do tempo, né? Teve infecções respiratórias desde a infância, também é uma informação que a gente precisa guardar ali no cantinho, né? E a hemoglobina de 9, o VCM de 27, com hematócrito de 20, um VCM de 90 e um hematócrito de 27, também a gente vai guardar para conseguir investigar mais profundamente, conforme eu comentei, né? O que eu vou examinar? O que é importante examinar? Aquilo que a gente já viu, né? Mesma coisa, vai mudar? Não, não vai mudar, porque isso depende das informações que a literatura traz para a gente. Quando a gente fala de medicina baseada em evidência, isso precisa mudar a minha prática. E aí a PSBE, que a gente chama, é a prática em saúde baseada em evidências. Então essa prática que a gente vai fazer precisa ir mudando ao longo do tempo. Ao exame físico, mostrado geral, hipocorado 2 cruzes em 4, tá hidratado, discreta icterícia de escleras. Aparelho respiratório com murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios. Um aparelho cardiovascular com ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sem sopro nenhum. Um abdômen com discreta palpação, com discreta dor, palpação difusa, sem grandes visceromegalias. E membros inferiores normais. Então o que a gente está diante aqui? A gente está diante de um paciente com um exame físico normal, hipocorado, com uma discreta icterícia de escleras. Caio, o fato dele estar hipocorado e essa discreta icterícia é uma informação relevante? O que vocês acham? Claro que é. A gente aprendeu na faculdade que anemia a gente vê abrindo o olho do sujeito e olhando, né, a pálpebra inferior. Vamos olhar esse slide agora, o que o Symptoms to Diagnosis traz para a gente com relação à questão da evidência da palidez cutânea mucosa. Falei para vocês lá no início da aula que a gente ia lidar com isso mais profundamente aqui, né? Então é aquela palidez quando a gente olha para o olho do sujeito e olha aquela conjuntiva ali na pálpebra inferior. Então a palidez ela é descrita exatamente quando você não tem aquele vermelho aquele bright red color, que é o que ele traz ali, né? Aquele vermelho vivo, importante, né? Da mucosa. Então, fica pálido, como a gente está vendo na figura à esquerda da tela de vocês. E a presença dessa palidez sugere fortemente que o paciente está anêmico, com um likelihood ratio, com um valor de verossimilhança positivo de 16. Ou seja, a presença de palidez já me leva para um nível diagnóstico de anemia muito importante. Caio, por que isso é importante? Imagine que vocês estão numa visita domiciliar. Vocês estão lá com o paciente com fadiga crônica, com cansaço de longa data, uma senhorinha que não sai de casa e não tem como ir até a clínica fazer exames. A gente consegue saber se ela está anêmica ou não? Se ela tiver anêmica, vocês têm um valor, uma razão de verossimilhança de 16, ou seja, 16 vezes mais provável que realmente ela esteja anêmica, somente por esse tipo de exame que a gente faz, né? Porém, se essa mesma senhora tiver sem palidez, significa que ela está sem anemia? Não. A gente consegue confirmar. Fortemente sugere, mas eu não consigo excluir. A palidez cutânea mucosa, a ausência de palidez cutânea mucosa, como vocês estão vendo aí no item C, número 3, não exclui anemia. A palidez palmar tem um likelihood ratio, principalmente nessa área, né? Mas a gente pode ver na palma da mão como um todo. Tem um valor de verossimilhança positivo de quase 8, 7,9. Porém, a palidez em qualquer outra área do corpo não tem relevância estatística nenhuma. Então, não existe nenhum tipo de sinal do exame físico que vai me excluir anemia. Isso é muito importante, gente. Estamos no step 5, que a gente está falando do exame físico. Então, eu preciso entender
que por conta disso eu vou realmente precisar pedir um exame que, graças a Deus, é um exame barato para a gente fazer quando necessário né? A sensibilidade, de uma maneira geral, a especificidade do exame físico para anemia está ali entre 70%. Vocês veem que um exame físico não é um instrumento de grande ajuda. Você vai ver que os nossos pacientes não vão ter grandes alterações no nosso exame físico, né? Porque na maior parte das vezes eles vão estar curados, como a gente viu no primeiro caso na Armênia. O Matheus já não estava. O Matheus aqui, nesse nosso caso clínico, ele já não está. E aí, quais são as hipóteses diagnósticas de vocês? Coloquei aí nesse slide para a gente pensar. Deixei ele em aberto. Primeira hipótese, anemia por deficiência de ferro, ferro priva, beleza. Segunda, hemolítica. Terceira, doença crônica. Quarta, anemia por sangramento. É muito comum? Não, mas é o que a gente considera como must not miss. Um tipo de diagnóstico que eu não posso deixar passar. Em português seria essa a tradução. É aquele diagnóstico que precisa estar comigo ali, né? Proposta de manejo, step 7. Vocês solicitariam algum exame complementar para o Matheus? Sim. O que a gente solicitou? O que veio? Reticulócito de 7, um IPR de 2.1, ou seja, maior que 2, com reticulócito aumentado, um LDH de 400, uma hiperbilirrubinemia às custas de uma bilirrubina indireta, 3.1, uma aptoglobina de 17, que está menor que 25, um ferro sérico de 80 e uma ferritina de 175. Aonde vocês chegam, doutores? Foi? Vamos continuar. Vou passar o slide para a gente ver. Fluxograma do Duncan. O que o Duncan traz ali, então, de informação? A gente já trouxe aqui alguns fluxogramas para vocês, já mostrei um pouquinho do tratado, já mostrei um pouquinho do Duncan também, mas para o outro lado, e já falei do fluxograma, que eu particularmente gosto muito dos sintomas, né? Mas aí a gente tem, o que o Duncan traz? Anemia normocítica com reticulocitose aumentado. Eu vou para o meio ali do fluxograma, né, que vocês vão ver algumas alterações que precisam de algumas hipóteses diagnósticas que vão precisar de alguns outros exames, entre eles a aptoglobina, o LDH, né, complementar o próprio hemograma, né, pedir um esfregaço, enfim, com teste de Coombs. Aí eu vou lá para baixo. Teste de Coombs direto dele foi positivo ou negativo? Se foi negativo, como é que estão as hemácias, né? Vamos ver como é que ficou. O que o Symptoms traz de importante para a gente? No caso de uma anemia hemolítica, que é a nossa principal hipótese ali, né? Nossa hipótese a ser excluída, levando em conta os exames complementares. Na verdade, a gente está diante da nossa hipótese principal agora, né? Vocês percebem que foi mudando. Mas uma aptoglobina de 17, um LDH aumentado, né? Vamos voltar lá atrás para a gente ver. Um reticulócito de 7, um IPR de 2, né? Uma hiperbilirrubinemia às custas de uma bilirrubina indireta. Tudo isso é indicativo de uma anemia hemolítica. Então, a probabilidade da anemia hemolítica ter subido aumentou muito, né? A probabilidade até ultrapassou um pouco a de anemia ferropriva nesse momento. Então, vamos continuar lá para esse slide do síntoma, que diz o seguinte: diagnóstico baseado em evidência. Letra A. A contagem de reticulócito é usualmente entre 4% e 5% em caso de anemia hemolítica, em um estudo de anemia hemolítica autoimune, que a mediana foi de 9. Olha só como é que é aumentado, bem aumentado, né? A aptoglobina deve ser menor que 25, com uma sensibilidade de 83 e uma especificidade de 96% para a hemólise. Então, a gente está diante do Matheus, que tem 17 de aptoglobina. Menor que 25? Menor que 25. 96% de especificidade e 83% de sensibilidade para hemólise. Um likelihood ratio positivo, olha ali, gente, de 21 e um negativo de 0,18, bem baixo. Então significa que é uma excelente informação para a gente cuidar aí da forma como a gente leva o nosso raciocínio. A aptoglobina, para quem não lembra, é um reagente de fase aguda muito importante para a gente fazer o diagnóstico de anemia hemolítica. LDH aumentado e uma aptoglobina diminuída é 90% específica para o diagnóstico de hemólise.
Então, se a gente pede, sabe disso, e já pede para o paciente os 2 exames juntos, na hora que ele voltar, eu vou reduzir a quantidade de idas e vindas dele, vou reduzir a quantidade de vezes que eu vou tirar material biológico, tirar sangue dele, né? Então a gente já vai organizar o diagnóstico dele muito melhor estruturado, né? A gente vai estruturar melhor o diagnóstico dele. E até a logística, né? O itinerário terapêutico que a gente fala. Encontrar um LDH normal e uma aptoglobina normal, maior que 25, é 92% sensível para a ausência de hemólise. Também é uma informação bastante importante. A bilirrubina indireta pode estar aumentada, como a gente viu. Plasma e hemoglobina na urina devem ser elevados se a hemólise for intravascular. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que testar e pedir alguns outros testes para ele. Vamos ter que pedir alguns outros testes para ele. O Duncan traz aí como causas extravasculares e intravasculares, por exemplo, né, entre as extravasculares, deficiências enzimáticas, como deficiência de G6PD, a gente tem visto cada vez mais crianças e adultos com deficiência de G6PD por conta do teste do pezinho ampliado que estamos fazendo cada vez mais, a deficiência de piruvato quinase, com outra deficiência enzimática de relevância clínica, algumas imunoglobinopatias, como a anemia falciforme, talassemia, hemoglobinas instáveis, defeitos de membrana, doença hepática, hiperesplenismo, infecções, agentes oxidantes, anemia hemolítica autoimune, infusão de hemoglobina intravenosa pode causar isso também, enfim. Entre as causas intravasculares, né, o que está ocorrendo dentro do vaso que pode me levar à anemia hemolítica, né? Microangiopatias, reações transfusionais, infecções, hemoglobinúria paroxística, seja noturno ou seja o frio, pós-infusão de imunoglobulina, soluções hipotônicas, enfim. Doença das crioaglutininas e o próprio veneno de cobra também pode causar isso, a gente vê, né, em algumas, estudamos isso nas provas de residência, não é mesmo? Então, olha lá a válvula cardíaca que eu comentei com vocês, válvula cardíaca metálica, pode ser uma causa intravascular de lesão? Pode. Está dentro do vaso? Tá. Que vaso? O coração, né? Algo que a gente precisa não deixar passar também, esse conceito, né? E aí, beleza. Quais exames complementares, então, eu vou pedir? O SMER, né, o esfregaço sanguíneo do paciente, o CUMBS direto, vou pedir o EAS e vou fazer a eletroforese de hemoglobina do paciente. O que veio? Drepanócitos no esfregaço sanguíneo, um CUMBS direto negativo, um EAS com hemoglobina ausente, uma eletroforese de hemoglobina com presença de hemoglobina S. E aí? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Matheus, 18 anos, negro, com crises álgicas recorrentes, com alteração de imunidade, veio para vocês com uma anemia de 9 e um VCM de 90, se eu não me engano, né? Agora, nesse momento, com LDH aumentado, com índice de reticulócitos bem maior que 2, com uma aptoglobina menor que 25, né? Estava 17, com uma hiperbilirrubinemia indireta. O que nós temos? Exatamente. Um quadro, neste momento, de hemólise por anemia falciforme. Para quem não lembra da anemia falciforme, é a reestruturação da hemácia, né? A descompensação molecular por conta das alterações de oxigênio. Então, os componentes de dentro da hemácia, os moleculares, eles vão ser alterados na hora que a gente tem essa mudança de oxigênio dentro do sangue circulante, do sangue periférico, e aí elas se transformam em uma forma de foice, por isso a anemia falciforme, que pode gerar tanto hemólise quanto o infarto em alguma região, em algum órgão do nosso corpo. Se der infarto, a gente vai ter uma crise aguda, a gente vai ter uma síndrome coronariana aguda, por exemplo, né, uma síndrome torácica aguda, pode causar hiperesplenismo, nefropatia, etc. Mas o mais comum é a gente ver a hemólise importante, paciente que vai estar levemente quitérico, hipocorado, às vezes vai fazer bastante sintoma, né? Ok? Foi? Vamos para o nosso último caso. Pode beber uma água, respira fundo. Nosso último caso para a gente encerrar esse exercício
dos 9 steps que o Symptoms traz para a gente organizar o nosso raciocínio clínico. Então, Tereza, 42 anos, vem de uma clínica particular para mostrar o exame com anemia e muito cansaço. Bem, a mesma coisa que a gente vê sempre, né? Então, paciente, 42 anos, vem com anemia. Vai mudar o meu fluxo que a gente viu até agora? Não. Então, step 1. Qual é o step 1? Então, vamos lidar com a síndrome anêmica. Vimos que é uma anemia? Vimos que é uma anemia. Step 2 e o step 3. Organizar os diagnósticos diferenciais por semelhança. A categorização vai mudar? Também não. Tá aí a mesma tabela, né? Tabela do Duncan. A organização por etiologia, organização por VCM e RDW. Mais uma vez a gente olha o fluxograma completo aí do tratado, uma outra forma da gente estruturar a anemia dentro da nossa cabeça de uma maneira ampliada, né? E a gente já viu aqui quais são as informações relevantes que a gente vai precisar, né? VCM, reticulócitos, e daí seguiu as investigações. Mais uma vez, relembro a vocês aí o fluxograma, né? Agora dos sintomas, mesma coisa. Anemia. Tem anemia? Tem. Vou checar o restante do hemograma e de repente pedir um esfregaço. Às vezes esse esfregaço vem junto com o próprio hemograma, né? Vem lá embaixo descrito o que o biomédico viu na hora de analisar o exame. Tem pancitopenia? Não. Tem anemia com trombocitopenia? Não. É uma anemia isolada? Sim. Aí eu vou fazer o IPR e do IPR eu vou checar o VCM. Caminhando nesse fluxo, o fluxo é o mesmo, gente. Então, síndrome anêmica, eu vou fazer a mesma coisa. E dali eu vou pensar os diagnósticos, reorganizar os diagnósticos diferenciais. No ponto 4 e ponto 5, vai mudar o que é importante saber na anamnese? Não, então vamos passar todos aqui, ó. Idade, gênero, sangramento, sintoma, mesma coisa, gente, mesma coisa. Até a gente chegar, então, na conversamos, sentamos, conversamos, temos esse caso. Dona Tereza, 42 anos, mulher, cis, homossexual, branca, comparece à unidade apresentando queixa de fadiga persistente, fraqueza e falta de ar ao realizar atividades físicas leves. Além disso, refere também dores nas mãos há mais de um ano, que não melhoram com o uso de analgésicos comuns. Não tem tabagismo, não é etilista, a gente já viu que isso é importante. Ciclo menstrual regular durante cerca de 4 dias, sem alteração de fluxo, não é uma causa de sangramento profuso. Pergunta se não deveria fazer uso de cálcio e vitaminas devido a um hemograma realizado há um mês, solicitado numa clínica particular evidenciando anemia. Por que foi pedido? Um check-up. É importante a gente pedir? A gente acabou de ver, 90% das anemias são anemias ferroprivas. São evitáveis? São. Então, de uma maneira geral, existe discussão na literatura se o hemograma entra como check-up? Existe, né? Tanto que para o caso da Dona Tereza, a gente viu a hemoglobina de 9,5, hemotócrito de 30, o VCM de 85, também limítrofe ali entre 80 e 100, e um RDW de 13. O que você destacaria nesse caso? Eu já destaquei algumas coisas. Olha lá, fadiga persistente, fraqueza e falta de ar e o exame dela. Então, uma mulher de 42 anos, levemente sintomática e com uma hemoglobina de 9,5. E aí, doutores? O que a gente faz? Vou examinar a paciente. Será que a paciente tem algumas alterações que a gente já viu que seriam importantes? Sinais vitais, ectoscopia, semiologia abdominal e cardiovascular? O exame ela está bem, lúcida orientada, um pouco hipocorada, na verdade, bastante hipocorada, mais que o Matheus, né? De uma cruz em 4, a cianótica nictérica. O restante do exame normal, porém com uma dor discreta, a palpação das articulações interfalangianas proximais de ambas as mãos, sem edema nenhum. Menciona que a dor estava pior pela manhã, com rigidez ao acordar. Consigo desde já elencar o que é mais provável? Consigo. Vejo vocês, mais uma vez. Qual a primeira hipótese? Gente, dá para confundir? Dá para confundir. Era para ser uma pegadinha? Caio, eu acho que agora você me falou que ela tem umas dores na mão ali. Será que ela tem alguma doença crônica? Aumenta a possibilidade? Aumenta. Mas a ponto de ultrapassar a probabilidade pré-teste importante de anemia por deficiência de ferro? Não. A probabilidade pré-teste de anemia por deficiência de ferro chega a 80%, 90%. Anemia por doença crônica, hipotireoidismo, anemia hemolítica e anemia por sangramento em último caso. Necessita de alguns testes complementares? O que vocês fariam? Aí a gente traz outra fonte aqui, né, que é o tratado,
Vou deixar esses slides, a gente vai enviar esses slides para vocês, mas explicando um pouquinho pormenorizado o que é cada um dos exames que a gente pede, né? Os fregaços já expliquei um pouquinho, o próprio hemograma, os reticulócitos, o que são os reticulócitos que a gente já também entrou nessa aula, o que é o ferro sério, o que é o TB, que é a transferrina, saturação de transferrina, a ferritina e a dosagem de ácido fólico, né? Assim como a dosagem de vitamina B12. Então, o que a gente tem que pensar para cada coisa. Vou passar aqui, não vou ler pormenorizadamente, a ideia não é ler slides, nem aprofundar na questão clínica, mas a gente deixou aqui para relembrar da importância e entregar para vocês um material completo. Exames complementares. Reticulócitos da Dona Tereza veio de 1,5, um IPR de 0,7, um ferro de 60, uma ferritina de 200, um TBIC de 107 e um TSH de 2,2. Não coloquei valores de referência. Foi de propósito? Foi. Quem quiser buscar, dá pause e busca aí. O que vocês acharam? Retestamos e isso vai mudar os diagnósticos diferenciais de vocês? Vai. Então, a gente vai reelencar ele no Step 8? Vamos reelencar. Paciente mulher de 42 anos, apresentando um quadro de dores crônicas nas mãos com piora pela manhã, que não responde à analgesia comum com os exames que a gente viu. Quais as novas hipóteses diagnósticas de vocês? Claro que eu imaginei que vocês fossem trazer a questão da anemia por doença crônica. Então, esse é o nosso terceiro caso para a gente relembrar disso, né? É possível que um paciente tenha alteração nos exames laboratoriais por conta de uma doença crônica, neste caso, artrite reumatoide? Sim. Solicitaria algum novo teste ou exame complementar? Lembrar que a artrite reumatoide ela é diagnóstico clínico. Clínico. Ok? Então, como é que eu vou fazer com a anemia? Eu vou tratar a doença de base. Então, eu não vou me preocupar com a anemia nesse momento, eu vou focar na artrite reumatoide. E lembrar que na doença renal, se fosse o caso, deve-se considerar o uso da eritropoetina como otimização da resposta hematológica. A gente está falando aqui daqueles pacientes que têm insuficiência renal crônica de longa data, os nossos pacientes diabéticos, por exemplo, que fazem uma nefropatia diabética de longa data, começa a fazer alteração de anemia norma, e aí, lá no grau 3 de insuficiência renal, a gente vai ter a possibilidade, a necessidade de entrar com a EPO, né, com a eritropoetina. Colocamos aqui para vocês relembrarem disso, ok? Estão aí as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado muito da aula. Tentei aqui ser o mais breve possível. Não deixem também de avaliar a nossa aula, né? Nesse caso, a minha aula que eu dei para vocês, mas que a gente organizou como GT como um todo, com muito carinho, para poder ajudar vocês, continuar ajudando vocês nesse processo de estruturação do raciocínio clínico e discernimento do que é importante a nível de deficiências educacionais que a gente vai angariando ao longo do tempo. Muito obrigado.